Olá, meus amigos, eu sou o professor Moacir Costa, sou procurador federal, também fui aprovado no concurso de defensor público do estado do Ceará no ano de 2006, também fui analista do INSS, fui aprovado em primeiro lugar na agência da minha cidade, aqui que é Sobral, no Ceará, no ano de 2003, e sou professor de Direito Administrativo, tá certo? E vamos estudar juntos para esse concurso de delegado de Polícia Civil. Eu quero você aprovado, quero ver você aprovado, e quando eu souber que você foi aprovado, eu vou comemorar, eu quero que você me dê esse presente, tá certo? Muito bem, eu tenho uma boa notícia para vocês, pessoal. A prova de Direito Administrativo não é nada do outro mundo, nada do outro mundo. As matérias mais cobradas são as matérias básicas da disciplina, as primeiras. Olha só, com exceção desse primeiro ponto aqui, meus amigos, isso aqui é um resumo do raio-x que eu entreguei para vocês, tá bom? Com exceção desse primeiro ponto, que eu considerei de importância baixa, os próximos 3 pontos, olha só, os próximos 3 pontos, princípios, poderes e organização da administração pública. Organização, meus amigos, olha só. Esses 3 pontos em sequência eu considerei de importância alta, tá? Voltando aqui. Então, vamos lá. Esse primeiro ponto, importância baixa. Dentro dele, o que é mais importante? A administração pública. A administração pública. Você vai ver o quê? Os conceitos de administração pública, né? A administração pública em sentido objetivo, a administração pública em sentido subjetivo. Nós vamos estudar juntos. Tudo isso é uma matéria simples e não vai haver problema para nós não, tá bom? Agora, a partir do segundo ponto, importância alta, meus amigos, importância alta. Princípios, poderes, organização da administração pública são assuntos importantes. Vamos lá, olho na tela, meus amigos, olha só. A parte de princípios é um conteúdo pequeno, então eu não enfatizei pontos específicos dentro da matéria princípios. Eu não enfatizei pontos específicos, mas é uma matéria pequena e nós vamos estudar juntos aqui, não vai ter problema para você, tá bom? Para você acertar as questões, tá? Dentro de poderes da administração pública, o que é que se sobressai, mas se sobressai bastante nas provas, né? Em termos de frequência com que essa matéria é cobrada. Poder de polícia. O poder de polícia administrativa é o poder mais importante da administração pública para a prova de delegado de polícia civil. É o que cai mais dentro dessa matéria, tá bom? Poder de polícia administrativa, tá? Dentro de poderes da administração, isso é o que é mais importante. Continuando, meus amigos, olha só. Organização da administração pública. O que é que você vai enfatizar? Aqui também a importância é alta. O que é que você vai enfatizar? Entidades da administração indireta, tá bom? As entidades da administração indireta. Olha só. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vamos lá. Entidades da administração indireta, tá? Olha só. Entidades da administração indireta. E a diferença entre descentralização e desconcentração. Certo? Por que eu enfatizei esses 2 pontos? Por causa da frequência com que esses pontos foram cobrados em provas anteriores de delegado de polícia civil, tá certo? Você vai enfatizar isso aí. Muito bem. Continuando, nós temos atos administrativos. Pessoal, dentro de atos administrativos tem um assunto que chove muito. Mas não é só na prova de delegado de polícia, é também, mas é nas provas de direito em geral, que são os requisitos do ato administrativo. Então, dentro de atos administrativos, a importância só é alta para uma matéria. Requisitos ou elementos dos atos administrativos, tá? Requisitos ou elementos dos atos administrativos. Dentro de atos administrativos, a importância é alta só para esse ponto, tá certo? Muito bem, considerando a análise que nós fizemos das provas e editais de concursos anteriores. Muito bem, sigamos.
Serviços públicos eu considerei de importância média, não considerei de importância alta. Na verdade, se fosse pela frequência de questões que caíram nas provas de delegado de polícia civil, eu deveria considerar serviços públicos como importância baixa e não média. Acontece, meus amigos, que eu tenho que levar em consideração as outras provas também. Porque as bancas organizadoras dos concursos, elas não fazem só provas de delegado de polícia. E a matéria serviços públicos, ela tem chovido nas últimas provas da OAB. É simplesmente a matéria que mais tem caído nas provas da OAB nos últimos anos. Serviços públicos. Por isso que eu não considerei de importância baixa, eu considerei de importância média, tá certo? Dentro de serviços públicos, o que é que você vai enfatizar? Concessão e permissão de serviços públicos, tá bom? Concessão e permissão de serviços públicos. Olha só, então, próxima matéria, agentes públicos, também considerei de importância alta. Mencionei que caiu muito no concurso no concurso de delegado de Polícia Civil do estado do Ceará, caiu bastante, tá? E dentro dessa matéria chamada agentes públicos, o que é que você deve enfatizar? 2 pontos dos estatutos de servidores públicos. 2 pontos dos estatutos de servidores públicos. Quais são esses 2 pontos? A parte conceitual do estatuto. Introdutória ou conceitual, né? Parte introdutória ou conceitual. O que é isso? Os conceitos básicos, pessoal, dos servidores estatutários. O que é provimento, o que é posse, o que é exercício, qual a diferença entre um e outro, né? Provimento, posse e exercício, nós vamos estudar, tá bom? Estágio probatório, remoção e redistribuição. Pronto, esses são os conceitos básicos, os conceitos estatutários básicos, tá? Você vai enfatizar isso aí, tá bom? E o outro ponto, dentro de agentes públicos e também dentro dos estatutários, né? Dentro do regime estatutário, é o regime disciplinar do servidor público. O regime disciplinar do servidor público, que é a situação em que o servidor comete infrações administrativas, pode sofrer um processo administrativo disciplinar e sofrer punições, inclusive a pior punição administrativa, que seria a demissão. A pior punição administrativa para delegado de polícia civil e outros servidores, né? No caso do judiciário, do Ministério Público, não existe a penalidade administrativa de demissão. Existe a aposentadoria compulsória. Nesse caso específico, não existe a demissão, existe a aposentadoria compulsória. Enfim, mas o regime disciplinar, meus amigos, ele está entre esses 2 pontos que eu enfatizei aí para vocês dentro da matéria agentes públicos, tá bom? Dentro da matéria agentes públicos. Então você vai enfatizar a parte conceitual do regime estatutário e também o regime disciplinar, que também faz parte do regime estatutário, tá bom? O regime disciplinar dos servidores públicos. Muito bem, meus amigos. E aí, esse foi o 7º ponto. O que é que nós temos mais? O que é que nós temos aí na sequência? Vamos lá. O 8º ponto, responsabilidade civil do Estado, é um assunto de importância baixa, porque foi pouco cobrado nos últimos concursos de delegado de polícia civil, foi pouco cobrado. Se você for enfatizar alguma coisa, o que é que você deve enfatizar? A responsabilidade civil objetiva do Estado e de quem prestar serviço público, não só o Estado. Quem prestar serviço público. Responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Inclusive nos casos de omissão, segundo o Supremo Tribunal Federal, que tem uma decisão importante com repercussão geral, tratando da morte de presidiário. No caso, foi até um suicídio do presidiário. E o Estado foi responsabilizado por omissão, porque o STF entendeu que o poder público tem a obrigação de guardar, né, de exercer a guarda dos presidiários e, por isso, zelar pela sua integridade, tá certo? Integridade física.
Então, o Estado foi considerado responsável pelo suicídio de presidiário, e essa responsabilidade é objetiva também, segundo o STF. Então, a responsabilidade é objetiva tanto por ação como por omissão. Nós vamos aprofundar isso aí na aula de responsabilidade civil, mas você enfatiza isso, tá bom? Mas a importância é baixa, pessoal, a responsabilidade civil do Estado. Pelo menos foi até agora e imagino que seja uma tendência, tá? Se cair alguma coisa, apostamos aqui, baseado na análise que nós fizemos, na análise cuidadosa que eu fiz, tá? Se cair alguma coisa disso, será enfatizando esses pontos. Mas nós falaremos de mais coisa na aula de responsabilidade civil do Estado. Bem, o que mais que temos? Controle da administração, importância média. Vários assuntos que eu considerei de importância média, tá? Mas aí eu vou ajudando vocês. Vamos lá. Controle da administração pública. O que é que você vai enfatizar? Basicamente, as diferenças entre os três controles básicos. Aí, três controles básicos. O controle administrativo, que é feito pela própria administração pública. O controle judicial da administração pública, feito pelo Poder Judiciário. E o controle legislativo, que é feito tanto de forma direta pelo Parlamento, né, ou seja, o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, como esse controle legislativo também é feito de maneira indireta, que é através, né, que é por meio dos tribunais de contas. Os tribunais de contas também são órgãos do Poder Legislativo, certo? Improbidade administrativa. Mencionei aqui alguns artigos da Lei de Improbidade Administrativa para você enfatizar. Os artigos do artigo 9º até o artigo 13 e o artigo 23, que trata da prescrição na ação de improbidade. Tá certo? Então, são as dicas para você enfatizar. O que mais, meus amigos? Processo administrativo, tá? Também importância baixa. Considerei importância baixa, tendo em vista a frequência com que esse assunto foi cobrado e caiu nas últimas provas. Licitações e contratos, meus amigos, eu considerei de importância média. O que aconteceu? Nem todos os concursos cobraram esse assunto, licitações e contratos. O concurso de delegado de Polícia Civil do Ceará, por exemplo, não cobrou nem no edital, né? Mas outros concursos cobraram. São Paulo, por exemplo, cobrou licitação e contratos e não só no edital, como efetivamente caíram algumas questões de licitação e de contratos administrativos na prova. Então eu considerei de importância média, tá certo? Vamos lá. O que acontece? Dentro de licitação, dois assuntos ali que é tiro e queda, a probabilidade altíssima de cair. Se cair licitação, cair um desses dois assuntos. Quais são esses dois assuntos? Contratação direta, que é basicamente dispensa e inexigibilidade de licitação. Dispensa e inexigibilidade, esse é o assunto. E o outro é modalidades de licitação, que é o quê? Convite, concurso, concorrência, leilão, pregão, tá certo? A gente vai estudar essas modalidades. Dentro de contratos administrativos é um assunto, viu? É o assunto rei. O assunto rei dentro de contratos administrativos, a probabilidade é altíssima, se cair contratos administrativos, caia o tema cláusulas exorbitantes. Tá bom? A gente vai estudar aqui várias cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos que caracterizam essa desigualdade que existe no contrato administrativo. Ou seja, a administração pública está numa posição de superioridade. Tá? Muito bem, sigamos. E aí, para terminar, três assuntos de importância baixa. Tá? Entidades do terceiro setor, que só esse assunto, pessoal, entidade do terceiro setor, ele só foi cobrado no edital do concurso de São Paulo. E ainda assim, nem caiu nada, não caiu nenhuma questão sobre isso. Só o edital de São Paulo cobrou e não foi cobrado e não caiu nenhuma questão na prova, tá? O que mais? Bens públicos, dos editais analisados por nós, só São Paulo cobrou e caiu uma questão sobre concessão de uso de bem público. Também importância baixa, tá? Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Também importância baixa. O que é que você deve enfatizar? A intervenção do Estado na propriedade. Especialmente, gente, a principal forma de intervenção do Estado na propriedade, que é ela,
A desapropriação. Desapropriação, tá bom? É isso aí, meus amigos, olha só. Isso aí é um resumo do nosso raio-x, para você se dar bem no concurso, tá certo? Vamos juntos, eu quero ver você passando e quero ajudar, tá bom? Vamos junto. Grande abraço do professor Moacir.